Fala, comunidade! Mais um Hub Talks começando. Eu sou a Brenda, do time de marketing Hub Salvador. Estou aqui com uma dupla de maravilhosas para a gente falar sobre afroempreendedorismo. Né? Para quem não conhece, Hub Talks é um quadro da gente para falar sobre inovação, empreendedorismo e tecnologia. E nessa edição mais que especial, a gente está com essa temática de afroempreendedorismo. Então eu vou pedir aqui para essa dupla se apresentar, né? Começando por Karine. Fale um pouquinho sobre você. Primeira mais nova. Ai, sobre? Então, olá, divindade, tudo bem? Para você que está me ouvindo, eu sou Karine Oliveira, eu sou CEO da Wakanda Educação Empreendedora, que é uma startup de educação, onde a gente desenvolveu um método aqui em Salvador de tradução de conteúdos, onde eu pego qualquer conteúdo técnico que você imaginar e utilizo as linguagens informais, como o baionês, o carioquês, o pajubá, para fazer essa tradução, e aí consigo acessibilizar esse conteúdo para qualquer tipo de público. A gente nasceu aqui em Salvador, sou moradora de Ribeira da Federação, inclusive continuo morando lá hoje. A Wakanda já vai fazer esse ano agora os 5 aninhos, assim, e eu tô bem feliz também. Para alguns de vocês que não me conhecem, então, eu sou capa da Forbes, Under 30 de 2020, estive no Shark Tank Brasil na 5ª temporada e também sou sócia da Camila Farani. Maravilhosa. E você, Geise? Fale um pouquinho para a galera. Então, eu sou Geise Oliveira, sou gestora cultural e doutoranda em Cultura e Sociedade na UFBA, pesquisando sobre ativismo na juventude negra e combate ao genocídio da população negra. Atualmente estou coordenadora de qualificação do Programa Artesanato da Bahia, gerido aí pela Associação Fábrica Cultural. Assim como o Karine, venho aí de uma vivência, né, em comunidades periféricas, então sou moradora da Fazenda Grande do Retiro, sou mãe de Gui, uma criança preta, um menino preto de 2 anos, e faço 300 mil coisas da vida que englobam aí afroempreendedorismo, uma discussão muito forte sobre memória e ancestralidade, então todas as minhas narrativas, né, estamos nessa trincheira aí, batalhando por espaço e por empoderamento da nossa população, nos espaços de poder, nos espaços de decisão. Perfeito, perfeito, perfeito. Queria agradecer, antes de tudo, né, por vocês terem aceitado, assim, o convite para estar aqui. E aí eu queria saber um pouquinho mais ainda da jornada de vocês, né? Como foi lá no comecinho sobre essa questão de empreendedorismo, né? E como tem sido hoje em dia. Aí pode começar primeiro você, Geise, para falar um pouquinho mais a fundo sobre. Então, Karine tá só sem sair. Então, eu me coloco como uma mulher negra, mas para contextualizar essa identidade de mulher negra, eu passei por uma organização social chamada Instituto Steve Biko. Foi onde eu me tornei mulher negra, onde eu me descobri negra, né? E aí vivenciando processos de educação, porque sem educação a gente não consegue acessibilizar e conhecer outros espaços, né, de referência, ainda que eu venha de uma família formada por mulheres negras, em sua maioria oriundas do interior do estado. Então foi onde eu me forjei como mulher negra e que decidi que queria ser produtora. Então naquela época foi um alvoroço, hoje a gente vive o mundo do empoderamento, né? A gente o empoderamento cresce, o empoderamento social, mas naquela época era tudo muito assim, poxa, eu sou preta mesmo, não quero mais alisar o meu cabelo, então era bem hardcore mesmo, né? Eu tinha o quê? Entre 15 e 16 anos, não vou aqui estar citando, viu? Porque eu não quero dizer o quê, que eu sou velha. A gente guarda essa informação. A gente guarda essa informação. Mas foi onde eu me forjei mulher negra. Então, lá eu fiz um curso de produção cultural que foi propiciado por projetos sociais à época, no início do governo Lula, né? Então, foi quando teve um projeto chamado Consórcio Social da Juventude, que eu descobri que, além de ser líder do colégio onde eu estudava, além de ser vereadora mirim, porque eu fui vereadora mirim, gente, aos 9 anos de idade, eu peguei aquele microfone na Câmara Municipal de Salvador, toda empoderada, você quer. Então, eu me descobri que eu poderia acessar outros espaços falando do que eu gosto de fazer, que é produção. Né? Falando de cultura. Eu sou essa pessoa que vive, respira arte, cultura o tempo inteiro, em todas as minhas narrativas e construções sociais. Então, eu descobri que eu podia falar de construção, de cultura negra, né? Falando de juventude aos 16 anos. Aí eu descobri com um grande Nelson Maca, né, poeta daqui de Salvador, que é a minha referência até hoje de empoderamento e de produção cultural. E aí, daí eu fui caminhando e trilhando o caminho na universidade, né? Então, entro para a Facom,
fazendo produção cultural, pesquisando sobre cultura negra, pagode, porque eu sou pagodeira, quebradeira. Eu só não vou pro paredão, porque meu joelho não aguenta mais, não quero dizer minha idade, tá? E aí... E aí, falando de pagode, falando de resistência, emendei com mestrado, né, ainda na universidade, e fui enveredando por esses espaços aí de profissionais. Foi quando eu trabalhei uma época na Fundação Palmares, né, depois eu pesquisava sobre quilombo, passei muito tempo da minha vida falando de comunidades quilombolas, de sustentabilidade em comunidades quilombolas e como é que essas pessoas poderiam se valorizar e se reconhecer. Então, fiz uma pesquisa muito densa sobre a comunidade quilombola de São Brás, que fica ali em Santo Amaro, onde muito recentemente faleceu o mestre João do Boi, que era do Samba Chula de São Brás, e onde eu desenvolvi uma pesquisa sobre a Lei 10.639 e como é que a partir dessa lei a gente fala de dinheiro, a gente fala de pertencimento, a gente fala de resistência, né? Uma vez que aquela comunidade estava ali, à época, brigando pela não implantação de um resort, enfim. Então, eu encerrei esse projeto dessa pesquisa, esse processo dessa pesquisa e passei no doutorado, fui emendando tudo. E agora estou encerrando um doutorado pesquisando sobre juventude negra, em especial jovens do subúrbio ferroviário de Salvador, que formam coletivos culturais e através desses coletivos de samba, hip hop, coletivos trans, né, conseguem pensar e perceber políticas públicas e ações que acabam burlando a violência, né, e o genocídio. Então, eu sou uma pessoa que transita muito pelos espaços públicos, né? Hoje eu me coloco, hoje eu já sei onde eu quero estar, né? Hoje eu já digo não para alguns convites, porque eu trabalhei muito com produção executiva, né? Trabalhei com projetos como o Bando de Teatro Olodum, trabalhei com projetos com o CRIA, com a Cipó Comunicação Interativa, que trabalhei muitos anos na Cipó, trabalhando com jovens negros, né? Nas comunidades e educomunicação, que é a minha paixão. E é isso, eu sou essa pessoa que que transita e que está aí respirando arte, cultura, comunicação, né, o tempo inteiro. Boa. Então, maravilhosa, assim, minha trajetória ela é bem tranquila, assim. Meu pai é mestre de obras e minha mãe sempre trabalhou com formação, desde que eu me entendo por gente. Ela trabalhava com alfabetização ainda, com banca, ela foi presidenta da comunidade. E desde então, graças aos orixás, eles se separaram, porque eram 2 escorpianos, gente, isso não é nada. Isso não é nem pingo de certo. E aí, com 19 anos, com 16 anos, eu faço meu primeiro estágio com minha mãe, ela trabalhava muito com projetos, né? E minha mãe sempre teve essa habilidade muito maravilhosa de conseguir simplificar as coisas. Então, ela, na época, estudava na UXAL, comunicação social, e dava essas aulas de marketing, de outras coisas, para grupos produtivos, comunidades quilombolas. E eu ficava muito maravilhada, porque eu ia acompanhar ela nas atividades, e todo mundo saía de lá se sentindo incrível. Eu falei, meu Deus, que eu vai poder ser dessa mulher? Quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. Então, assim que eu termino o ensino médio, eu vou trabalhar com 19 anos. E a gente começou a dar formação juntos, né? Eu era minha coordenadora, e naquele momento quem ia para as comunidades eram eu. E sempre foi muito assim legado de quando todo mundo me conheceu antes como a filha de Kátia. A filha de Kátia Santos, assim. Sempre acompanhei muito minha mãe nesses processos. Então, eu dava aula de habilidade econômica, de marketing, de planejamento estratégico. Então, sempre nessa perspectiva de como auxiliar a minha própria galera de periferia, esses grupos, como gerar renda, adentrando a geração de renda. Eu só vim entender que o nome complicado para esse empreendedorismo em 2016, quando eu tive meu primeiro curso de empreendedorismo. Que aí eu entendi que a palavra era horrorosa e, poxa, amiga, tive um ranço. Sincero, honestamente, nossa, meu primeiro curso de empreendedorismo foi horroroso. Ai, nossa, amiga, do nada. Agora é um negócio de pitch, agora é um negócio de EBITDA. É umas paradas bizarras, porque agora tinha que fazer o brainstorm. E eu falava assim, é sério, Pivete. Se não me engano, eu tinha o quê? Uns 23, 24 anos. Aqui em Salvador, eu já tinha 6 anos de carreira. Entende? Trabalhando, dando formação, mas tá me chamando de burra agora. Tá tirando onda com minha cara, né? E eu sempre me perguntava, eu falei, não tem uma outra forma de falar isso, não, ele não. Ou se você quiser aprender empreendedorismo, o negócio é linguagem de startup, era um negócio assim. Eu sempre relacionei com coach. Ai, amiga, nossa. Foi, sabe? É um negócio bizarro, assim, mas ok, minha mãe falou, antes de eu criticar, tinha que fazer. E aí que eu entendi que tudo que eu tinha feito naqueles 6 anos é o que o pessoal chama de empreendedorismo hoje.
Aí eu peguei e falei, beleza, vou criar minha primeira empresa. Aí criei uma empresa que hoje eu descobri que chamou isso de Slow Fashion, mas aí, então era só uma empresa de reforma de roupas, chamada Oxente, Roupas e Acessórios. Incrível. Que foi que eu simplesmente peguei tudo que eu tinha ensinado para os meus alunos e comecei a aplicar. E para mim foi muito maravilhoso me descobrir nesse lugar, tipo assim, eu tinha acabado de criar uma coisa que foi completamente da minha cabeça. E aí eu comecei a realmente fazer isso. E aprendi várias lições incríveis, que é isso, gente. Minha mãe falou uma parada muito importante pra mim. Quando você não tem dinheiro, tem que ter gente. Porque a gente enganjada faz dinheiro. O dinheiro não compra engajamento de ninguém. Isso foi real. Porque eu consegui convencer a minha costureira, porque eu não sabia, gente, desenhar uma casinha certinha na mão. Quem dirá no AutoCAD? Entende? Um negócio horroroso. E a minha vizinha era muito maravilhosa, que ela pegava os garranchos que eu fazia e entendia qual era a peça que eu queria fazer. Ela entendia. Eu falei, você entendeu? Ela entendi. Compre tal e tal tecido, me daqui que eu faço. E quando ela me entregava, eu falei, caramba, eu que desenhei isso. Ela, você que desenhou, né, amiga? Tudo bem. E a gente fez essa primeira parceria assim, comecei a reformar as roupas e vender. Descobri que os meus amigos eram modelos, então comecei a mobilizar as pessoas e a galera, consegui, gente, de um jeito que o lançamento da minha marca, a gente fez um evento no Center Lapa chamado Semana da Mulher Coroada. Por um motivo absurdo, eu fiz um evento de 11 dias depois do carnaval. Meu Deus. Meu Deus, ainda bem que você sabe meu Deus, porque eu não sabia que era meu Deus. Entendeu? Primeira vez que eu tinha escrever era maravilhoso, escrevi um evento de 11 dias. Que tinha que ser um evento das 9 da manhã às 9 da noite, eu não tinha um conto no bolso, amiga, porque eu era estudante. Entende? Pra você imaginar, uma das coisas mais legais que eu aprendi foi, amiga, além de descobrir que tem que ter gente. Porque eu consegui mobilizar 40 pessoas de equipe. E a gente conseguiu fazer um evento que mobilizou 400 pessoas. Entende? Porque eu tive apoio. Então a gente levou sessão de cinema, negócio de slam de poesia, tudo que você... Até feira a gente conseguiu fazer dentro daquela sala. E no último dia... Foi o desfile da minha marca, onde eu chamei alguns amigos meus, a gente conseguiu tirar foto e tudo. E aí a coisa que eu aprendi com isso foi o que? Estafa, amiga. Foi só o que eu aprendi com isso. Porque eu saí de lá tão mentalmente cansada por ter feito isso, e eu basicamente desisti da minha empresa logo em seguida. Vendi todas as roupas e não quis mais saber da Oxente. Porque eu falei, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Ai, que horroroso. E aí, se eu não me engano, foi 2017... fiquei muito triste porque eu desisti da minha empresa para terminar o curso de serviço social e parei a faculdade porque eu estava sem dinheiro. Falei, que saco. Se eu continuasse com a minha empresa, eu estaria dinheiro para pagar a faculdade. Mas enfim, foi muito legal fazer isso porque eu consegui descobrir essa mente das startups, esse ecossistema de inovação social. E eu só tomava mais ranço. Era uma palestra, um ranço. Era um startup week de um ranço. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, socorro. Não é possível que eu tô em Salvador, galera. E eu tenho que agora falar pitch elevator. Não é possível, não é possível. E aí, nenhum desses negócios de pitch day, inclusive daqui do Hub, entende? Que eu voltando no Hub, não. Faz que o pitch day no Calabrango assim. Voltando pra casa, que eu parei e falei assim, meu Deus do céu, de ônibus é isso. O baleiro tá entrando no ônibus e fazendo pitch. Sabe que é um pitch de buzu, porque não tem ar-condicionado, pivete, não tem ninguém aqui querendo te ouvir. E o cara tinha que entrar, falar de um ponto a outro e ainda conseguir vender, converter as pessoas a comprar o produto dele. Eu falei, caramba, se isso daqui é um pitch e eu vejo uns 10, 15 pitch todo dia, eu sou especialista em pitch. Eu falei, pronto, era só isso que eu queria. E aí eu aprendi a como decodificar tudo aquilo que eu tinha aprendido que pra mim não fazia sentido e comecei a perceber onde aquilo não estava na minha realidade. Aí abriu a cabeça. Aí eu voltei pra casa assim, fiquei realmente empolgada. Eu falei, meu Deus, se eu conseguir traduzir isso, eu consigo traduzir qualquer coisa. E aí eu comecei a ir mais engajada para os eventos, para aprender cada vez mais essas palavras complicadas, voltar pra minha comunidade e começar a traduzir. Comecei a traduzir, até que em 2018, né, logicamente depois do filme do Pantera Negra, que eu falei assim, que eu peguei toda a minha raspinha de autoestima, porque, amiga, último semestre da faculdade, tava o corpo, a alma já tinha ido embora. TCC, monografia. Não, amiga, que autoestima, que autoestima, amiga, eu tava mal psicologicamente falando. E aí, amiga, eu raspei um pouquinho de autoestima e falei assim, Karine, como seria uma sala de aula do seu jeito? O que é que você iria falar? Como você ia falar? Já que você tá reclamando tanto na oficina dos outros, como é que seria uma sua? E aí eu me permiti escrever pela primeira vez o que seria a mitologia da Wakanda. E eu me apaixonei pelo aquilo. Eu falei, caramba, velho, que negócio foda.
meu Deus do céu, eu preciso falar sobre minha comunidade isso daqui. E aí eu tinha escolhido falar para pessoas que empreendem por necessidade. Que é toda essa galera que vocês veem, ambulante, artista de buzu, não sei o quê, minha galera que trabalha costurando, ou seja, toda essa galera que não escolheu empreender. Que literalmente não tinha outro jeito. Então, ou fazia isso para ganhar dinheiro, ou não ganhava dinheiro, gente, ou não sobrevivia. E aí eu comecei a pensar, tem o Sebrae, tem a galera, tem o Hub, mas quem atende a minha galera? Essa grande comunidade, quem é que acolhe eles? E até então ninguém. Porque para todo mundo era muito esse negócio de startup, impacto social, e amiga, nem tudo é isso. Nem tudo é isso. A maior parte não é isso. Existe uma comunidade inteira sendo abraçada por esses temas. E aí eu decidi na faculdade em 2018 que eu ia criar isso. O nome da minha empresa no início, gente, era horroroso, porque eu criticava tanto o inglês e botei o nome da empresa, Wakanda Warriors. Gente, era Rio, era Warriors, que eu não sabia falar inglês, eu botei o nome da empresa. Porque assim, amiga, a incoerência mora aqui, entende? Tá aqui ainda. E aí eu comecei a Wakanda Warriors, não sei o que, comecei a fazer e novamente consegui muito apoio dos meus amigos. Então eu acho que meu superpoder hoje é mobilizar as pessoas, porque onde eu cheguei hoje, eu conquistei por conta das pessoas, porque grana eu não tinha. A Wakanda conseguiu em 2018 inteiro R$1.000, o ano inteiro R$1.000, entende? Só que eu consegui acessar a primeira vez edital, aprendi por parceria a escrever edital. Com os meus próprios amigos, eu construí o primeiro vídeo da Wakanda, da metodologia da Wakanda, e ganhei um edital pela primeira vez, que só eu ganharam 4 iniciativas do Brasil inteiro. E eu ganhei representando o Nordeste. E eu aqui, era o meu primeiro projeto, entende? É a primeira vez que eu tinha tomado ousadia de escrever, de criar uma coisa, entende? E eu criei, assim que surgiu o Wakanda. Desses 50 me mandaram mais 50 e por aí foi, amiga. Daí eu parei assim, falei, esse negócio de edital não é legal, porque esse negócio de torrar o dinheiro todo não é coisa de empresa. Eu preciso que o dinheiro sobre, porque eu preciso sobreviver. E daí, a empresa era eu, minha companheira na época e outros amigos. A gente foi se colocando, eu falei assim, gente, eu preciso negociar com grandes empresas. Em 2020, ou seja, em 2019, eu me acabei todinha para tentar acessar grandes empresas. Consegui minha primeira reunião com a CCR. E com a CCR Metrô foi que eu ganhei meu primeiro contrato. Foi a primeira vez que uma grande empresa, gente, eu peguei uma empresa enorme e falei que eles iam me contratar. Não sabia que aquele ano era o ano da pandemia. Nossa. Não, amiga, eu falei que aquele ano era meu, porque eu ia fazer, a minha escola era toda presencial, não sei o quê. Pá, não pode mais. E aí, o mais legal de 2020 foi que, por conta dessa pressão de estar em casa, eu tive que aprender a mexer com tecnologia, porque eu não era uma startup ainda. Para esse digital. Eu virei uma startup na pandemia, porque eu aprendi como é que eu ia transformar aquela escola que era presencial em online sem perder a essência da Wakanda. Quando eu descobri isso, eu demorei 6 meses, amiga, penando, batendo cabeça, batendo um negócio, com todo mundo aí, enlouquecendo em casa, até descobrir como é que eu fazia. Do segundo semestre para fora, amiga, aí que o negócio cresceu. Porque eu consegui implementar, aumentar, criar o produto, vender, ir para a capa da Forbes e ir para o Shark Tank Brasil, tudo em um semestre. Amiga, foi surreal, porque, tipo assim, eu saí disso para isso. Entende? E daí não parei de crescer mais. Então, hoje a Wakanda, ela atende a maior parte de empresas de fora. A gente conseguiu, acho que uma das maiores conquistas da gente é que a maior parte das empresas que eu atendo, eu pego dinheiro de Sul e Sudeste para aplicar aqui em Salvador. E não precisei sair de Salvador para conseguir ver com que eles entendessem que esse core de simplificar a linguagem, amigo, só tem aqui com a mamãe aqui. Entende? Então, eu fiquei muito feliz com isso. Eu saí de 2 contratos por ano para ir para 8 no mesmo ano, entende? Aí, basicamente, em 2021, eram 10 pessoas, em 2020 foram para 30 pessoas. Hoje a gente atende a Prefeitura de Salvador, o Governo do Estado e outras grandes empresas. Então, hoje eu me sinto a Karine empresária. Então, me sinto pertencente a esse lugar, sou CEO mesmo, tenho equipe, gesto, contrato e pago pessoas. Mas separem para entender que toda a minha trajetória, amiga, foi feita de pessoas. Os acessos que eu tive através das pessoas me colocaram no lugar onde eu estou hoje, enquanto empresária. Eu acho que a primeira lição, e eu deixo para vocês aqui nesse podcast, é isso. Independente de você esteja, entender que para você chegar em qualquer lugar, você vai precisar de pessoas. Fure a bolha, escolha seus caminhos, mas não se esqueça que independente do dinheiro que entre, se você não estabelecer uma relação de respeito e de parceria com as pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum. Exato. Gente, o podcast já tô assim. A primeira pergunta eu já tô, meu Deus. Agora sim, gente, vocês foram falando, meu Deus. Peraí, que minha cabeça tá um turbilhão com muitas informações. Aí eu vou voltar aqui agora pra Geise. Porque, Geise, você falou, por exemplo, né, da área acadêmica e tudo, você mergulhou muito nessa parte. E aí eu queria entender um pouco, também para você, Karine, e aí para você, né, nesse meio que você já foi mais totalmente, né, para o empreendedorismo, de mergulhar de cabeça. E queria ver sobre as dificuldades que vocês tiveram
durante essa jornada? Você como mulher preta, nesse sistema de, acadêmico, que normalmente é de homens brancos, e entender também com você, Karine, dessa jornada que você teve, por exemplo, para chegar lá no Shark Tank, como foi para chegar na capa da Forbes, ainda mais um projeto assim, mostrando a periferia, mostrando, tipo, o pessoal que muitas vezes é marginalizado. Sim. Então, queria que vocês falassem também um pouquinho disso, das dificuldades, que vocês vivenciaram. Então, Brenda, meus pais, eu sou filha de uma sacoleira e de um cozinheiro. Então, a ideia de planejamento, ela sempre esteve lá em casa, porque eles precisavam rentabilizar, né? Precisavam entender de precificação minimamente, porque eles precisavam comprar matéria-prima para produzir, né, os insumos que seriam comercializados e se planejar e contar para o mês seguinte o que é que sobra, o que é que dá. Enfim, meu pai faliu um restaurante, porque infelizmente não deu certo. Teve que passar a trabalhar para os outros, porque a discussão de empreendedorismo é muito bonita, né? Muito bacana. A discussão de coaching, que é o que a gente está pontuando aqui, de que vai ser tudo bem, vai estar tudo certo, mas empreender não é fácil. Então, eu também acompanhei as dificuldades em casa. Então, eu fui vendo o que é que cresci vendo as dificuldades, o que não é ideal fazer, né? A relação de confiança. Eu acho que isso que Karine traz, de a gente não consegue chegar nos lugares sozinhos. E eu sou muito do legado. Porque onde eu vou, eu falo que eu vim da Bico. Eu sou o que eu sou hoje porque eu vim do Instituto Steve Biko. Né? Porque foi ali que eu aprendi que se eu não me aliasse com outras pessoas, se eu não fosse grata também a isso que eu construí, eu não ia alcançar lugar nenhum. Eu não ia chegar à última fase do doutorado sendo uma das poucas pretas da minha turma. E olha que era um doutorado de cultura e sociedade. De cultura e sociedade. Tudo na UFBA. Mesmo com a discussão de cotas, de tudo, que cotas na pós-graduação começou já tardiamente, né? Sim. A discussão já veio bem depois. Então eu sou da turma de 2017, e venho, né, percebendo que eu sou, muitas vezes, a única mulher preta dos meus espaços. Então, essas dificuldades eu fui aprendendo a enfrentar dentro de casa, né, tendo em vista não só meus pais, mas minhas tias que eram feirantes, né, se aposentaram como feirantes. Então, eu fui pensando, por exemplo, minha sacoleira aposentada como sacoleira. Vendedora autônoma, né? E muitas das colegas delas não entendiam isso. Hoje não conseguiram se aposentar. Que vendiam, né, de porta em porta, não sabiam que INSS naquela época dava essa possibilidade. Hoje a gente fala de microempreendedor, né? Mas na época de minha mãe, que tem 65 anos, não. Então ela já tem 5 anos de aposentada, ela conseguiu. Então eu fui percebendo que eu não podia fazer as coisas sem planejar. Empreendedorismo é planejamento e projeto de vida. Não tem como a gente falar de afroempreendedorismo se a gente não discute ideia de projeto de vida para a juventude negra, né? Se a gente não instrumentaliza essa juventude negra para o letramento digital, para o acesso à educação. A gente precisa conversar com as escolas sobre educação financeira. A gente precisa fazer com que esses jovens, né, adolescentes e jovens, tomem interesse em falar de dinheiro. Porque a gente não tem esse acesso. A gente não tem essa possibilidade. E é o que eu e Karine, a gente estava batendo muito essa bola, né, nós três, de que o problema é acesso, velho. Pô, a gente precisa acessar esses espaços, a gente precisa gostar de dinheiro. Eu mesmo amo dinheiro. Rapaz, inclusive, a lidar com cartão de crédito. Não sei se vocês passaram por isso, mas minha primeira dívida foi o diacho de um cartão universitário. Na universidade. Então, um limite maior que a gente tem. Eu já comprei logo uns 1.200 conto, não sabia como pagar. Só sei que eu fui lá comprar. Mas por que isso? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Me deram a possibilidade de fazer um cartão de crédito. Com 18 anos, meu nome estava na SPC. É brincadeira? E aí eu tive que recorrer à minha mãe, que me ensinou que eu precisava pagar uma fatura, que não era bem assim, que eu tinha alguns riscos em estar com o nome negativado, né? Porque a nossa população, pelo menos mais de 50% da população negra, né, da população brasileira, está negativada, né? Não sabe acessar acessar a conta bancária. Enfim, tem várias outras questões antes de falar de empreendedorismo. Então, nesse desafio os desafios, né, nessa minha trajetória de vida, eu fui aprendendo a lidar com os aprendizados de casa, né? E eu sempre fui muito curiosa
com tudo, então eu chego, eu sou a ousada que vou chegar lá para falar, para perguntar, boto o dedo na cara, né? Sou essa pessoa também de não levar muito desaforo. Se eu perceber que eu tô sendo explorada, aí eu vou... Qual signo, menina? Até eu sou virginiana. Não vamos falar de signo aqui. Vamos Eu deixar sou em off. virginiana. Só pra saber. E filha de 2 geminianos, amiga. Eu não sei como é que eu não sei como é que eu sobrevivo naquela casa. Amiga. E Rapaz. que são pessoas determinadas, então eu acho que essa determinação, entendeu? Vem dessa Mas a lábia aí, ó, relação. tá vendo? A lábia aí, ó, Pois é, amiga. mas eu não sou a pessoa das vendas, né? Como minha mãe e meu pai. Hoje meu pai é taxista, não aposentado taxista, não desistiu de trabalhar, que é o outro desafio que eu tenho, né? De dizer o senhor precisa descansar. Perfeito. Né? Eu quero lhe proporcionar conforto, porque quando a gente descobre o conforto, a gente não quer mais desistir dele, não é isso? Então, eu venho desse desafio hoje de pensar o meu projeto de vida, né? Coisa que eu comecei construindo lá com a Bico e ensinando outros públicos a construir os seus projetos de vida. Porque se a gente não se planeja, a gente não consegue empreender. Né? E empreendedorismo não é só meter a mão na massa. Hoje eu trabalho na coordenação lá de qualificação do artesanato e o que a gente está vivenciando são artesãos e artesãs que só querem produzir e fazer o produto. Não sabem sabe quanto custa, mas não planeja, né? Não sabe fazer a conta para precificar, não consegue acessar da melhor forma as redes sociais para divulgar o seu produto. Não consegue se planejar para produzir coletivamente, porque no artesanato é o boom, o que fortalece, né, o artesanato é essa produção coletiva, é a produção em rede. Então, o que eu estou hoje vivenciando é essa discussão de como é que você constrói o seu projeto de vida, agregando o seu lado pessoal, porque também é sobre isso. São homens na verdade, em maioria, mulheres negras, né, e indígenas. Eu lido muito com pessoas de população indígena do interior do estado, que produzem dentro de casa. Então, como é que você separa a sua conta do trabalho da conta de casa? Né? Porque nessa linha do empreendedorismo, muitas vezes as contas se fundem e isso não é sustentável, né? Porque como é que você vai separar? Atirei a primeira pedra que nunca fez. Pois é. Então, esse é o primeiro desafio, entender que meu pai hoje como taxista, o taxista ele é um empreendedor. Um empreendedor nato, porque ele precisa garantir o pagamento do aluguel do seu alvará, o pagamento do carro, né? E mais do que tudo, estabelecer uma rotina de trabalho, porque você vira escravo do seu próprio trabalho. Quantos empreendedores nós conhecemos que não tiram férias, que não descansam, que não tem hora para começar a trabalhar ou para terminar? Então, ainda que você não tenha um emprego formal, não esteja trabalhando para uma outra pessoa, uma empresa, você precisa estabelecer a sua rotina. Então, hoje, eu acho que eu tenho mais um desafio de agregar mais pessoas, né, de proporcionar possibilidades de conforto, de vida melhor, de bem viver para essas pessoas. Eu acho que é sobre isso. Eu não estou mais hoje no desafio tanto de falar de mim. Eu acho que hoje estou vivendo um momento bacana da vida, né? Nessa condição de mãe. Eu quero proporcionar o bem viver e o bem-estar para outras pessoas, porque se a gente não proporciona essa visão, essa amplitude, fazer com que outras pessoas abram as suas mentes, a gente não vai conseguir no futuro encontrar essas pessoas e conviver com elas também, conviver bem. Eu não quero chegar num ambiente onde tenham só pessoas brancas, né, que eu dialogue só com pessoas brancas. Eu quero que os meus irmãos e irmãs estejam convivendo comigo também, tomando um champanhe, alto mar, no iate, né, no cruzeiro, desembarcando aqui em Salvador, que delícia. E é isso. Ai, maravilhosa, assim. Eu acho que pra mim foram 3 desafios, assim, que acho que o mais importante não foram esses desafios, mas foi como eu consegui lidar com isso. E eu vou deixar o desafio, né, mais complexo por último. E o primeiro desafio para mim foi o mais fácil, amiga, foi o dinheiro. Que acho que as pessoas geralmente colocam que o pior desafio pra gente é o dinheiro. E eu falei, não, gente. Dinheiro, uma coisa que eu aprendi no dia que eu conheci a Luísa Trajano é que dinheiro é que nem uma maquita. Se você não sabe utilizar, ela te detona. É uma ferramenta. Não precisa idolatrar dinheiro, nada. Precisa entender que dinheiro é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para conseguir algo, para eu construir algo. Se eu não sei como fazer aquilo, aquilo me machuca. Se eu aprendo como utilizar aquilo, amigo, eu consigo construir coisas que são perenes para a vida.
Então, uma primeira coisa que eu aprendi sobre dinheiro foi isso. Minha mãe sempre escreveu projetos e eu aprendi essa habilidade com ela. E eu sempre me questionei porque ela só era executora. Isso não faz sentido para mim. Eu quero dizer quanto é que vale o meu trabalho. E foi primeiro essa questão. Quando a Wakanda surgiu, quando eu falei assim, caramba, eu tô apaixonada pela minha empresa e eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu comecei a primeiro procurar saber onde é que outras pessoas conseguiam acesso para dinheiro para as empresas, né? Então, a primeira coisa foi, por ser uma menina de periferia, você vai no banco comigo, eu tinha uma dívida de 50 mil no banco. Já começa por aí. Começa já a bem, dificuldade já começa abaixo, assim. Mas foi uma dívida de estudantil, amiga. Dívida estudantil. Tinha lá o valor de uma casa lá. E é lógico que a gente falou pra minha cara assim, amada. Não vai rolar. Não vai rolar, né, amiga? Volte 3 casas e a gente conversa de novo. Entendeu? Eu falei, ok, não consegui dinheiro lá, não consegui nada. Nem cartão de crédito, meu nome tava tão sujo, amiga, que o máximo, nem cartão universitário era com limite de R$200. Vai dizer assim, ó, você tá tão suja, mas tão suja que eu não vou te, né? Abrir mais um buraco. Enfim, aí fui pra parada de, tipo assim, conseguir investimento em Salvador. Poxa, esse negócio de startup, não sei o quê. Você consegue capital do capital semente. Fui pra algumas rodadas de negócio pra simplesmente olhar pra minha cara e dizer, então, amada, sua ideia é muito boa, mas enquanto ela não estiver em operação, a gente não consegue investir em você. Eu falei, como? E pra colocar em operação precisa de quê? Do investimento. Aí a gente tava naquele lugar, entendeu? Eu preciso de experiência pra ter estado pra ter experiência. Incrível. É uma cobra do infinito aí. E aí eu olhei pra cara dele e falei assim, mas amado, a ideia dele também tá no papel. Ele não tem nem pesquisa sobre aquele aplicativo que ele quer fazer e você acabou de dizer que você ia dar 40 mil pra ele. São negócios diferentes. Eu falei, tá. Tudo bem. Daqui uns 6 meses a gente volta a conversar, tá? E não desistir. Porque eu acho que é importante isso. Eu comecei a procurar. Fazer uma listinha, assim, onde é que tinha. O último era o agiota. Eu falei, esse daí eu não posso chegar. Esse daí... Não, Listinha, nesse daí, eu falei assim, ó, por último, o agiota. Pelo menos que bata, mas não milhe, né? É sobre... E aí eu falei, pronto, a penúltima era conseguir dinheiro com os amigos, todo mundo pobre, amiga. Ia ficar todo mundo pobre junto comigo, né? Antes disso, eu tinha um tal da edital. E aí eu consegui, nessa habilidade, pedir ajuda pra uma galera. E por isso que é importante dar aberto às pessoas. O primeiro curso de empreendedorismo que eu fiz foi horroroso, péssimo. Eu tive ranço. As pessoas gostaram de mim, porque a gente deixa a porta aberta. A gente sai com ódio, mas com a porta aberta. E aí o pessoal falou assim, Karine, tem um edital maravilhoso, entendeu? Que é 50 mil conto, amiga, pra eu tinha. Acho que eu tinha uns 23 anos, amiga. Era dinheiro pra caramba. Meu Deus, era muito dinheiro. Eu falei, meu Deus, 50 mil. 50 mil. Só que você vai fazer o quê? Você vai aprender a escrever um projeto. Eu falei, pronto, Leô. Mas eu consigo. E aí comecei a escrever o Wakanda em formato de projeto e consegui achar o primeiro recurso. E o que eu não parei de fazer para conseguir mais grana foi entender como é que a grana funciona. O problema do edital é que o dinheiro que você torrava todo. E aí eu aprendi, falei o quê? Eu falei com minha mãe conseguiu dinheiro de edital. Ela, olha, e por isso é bom ter a rede. Gente, não tem dinheiro, tem a rede. Não tem a rede, cria um network, uma rede de relacionamento, porque isso funciona. Porque eu ganhei dinheiro do edital, mas eu não sabia a sapiência de como utilizaria. Minha mãe falou, utilize essa grana para comprar coisas que fiquem perene. Já que vai gastar grana, compre coisas que você vai precisar utilizar mais vezes. Eu falei, ótima, maravilhosa. Aí eu consegui comprar, o primeiro investimento da Wakanda foi um notebook, uma impressora, uma caixa de som e um microprojetor. Eu só preciso disso para dar aula. E ela falou, pronto, consegui investir, pagar uma galera, mas consegui comprar isso daí. E com isso eu comecei a testar as aulas da Wakanda. Então, pare e pense. Foi ter essa sapiência. Eu conversei com minha mãe e consegui isso. Fiz um trabalho massa, comecei a conversar com a galera sobre furar a bolha. Gente, a galera do edital não me conhecia, então eu comecei a mandar e-mails para eles, trocando uma ideia, para poder saber quem estava por detrás do edital. E aí, o que foi acontecendo? De tantas essas conversas das entregas serem ok, que o pessoal da mesma empresa mandou mais 50 mil reais. Não, cara, a gente tá mandando aqui pelo empenho de vocês, a gente vai mandar mais 50 mil reais e você decida o que, é que você vai usar. Eu falei, glória! Entende? E aí, gente, isso se chama captar dinheiro. Entende? Não existia essa possibilidade. A gente foi, tentando criar essa possibilidade. E daí que eu entendi, depois disso, consegui um investimento para testar outras coisas e criei meu portfólio com 100 mil do primeiro edital. Nossa. Esse portfólio fez com que eu conversei com outras pessoas empresários para conseguir investimento e eles me disseram qual era o meu problema. Não era que minha empresa não estava rodando, é que eu não tinha portfólio. Eu estava acabando de começar e, logicamente, sim, por ser mulher preta, era mais fácil desconfiar de mim, que eu não ia saber lidar com dinheiro.
Então, eu precisava provar para eles que eu sabia lidar minimamente com dinheiro. Então, 2019 todo, eu consegui construir um portfólio com várias atividades incríveis, com indicadores e tudo. E quando chegou 2020, eu já estava com tudo pronto. Para poder ter a minha oportunidade de conversar com o meu primeiro empresário. Então, quando ele começou a pedir para mim, poxa, mas você já fez o quê? Eu tome projeto, tome relatório, tome isso, tome marca, tome aquilo. Ele, uau, você está preparada? Eu falei, estou. Entende? Então, eu acho que a primeira dificuldade foi dinheiro e eu consegui burlar assim. A segunda dificuldade, gente, que eu acho que foi uma das dificuldades maiores, assim, foi, primeiro, a dificuldade de imagem. E que aí eu entendo que foi mais complexo. É esse inimigo daqui. Gente, eu era de comunidade, eu tinha pouco dinheiro, então, para me tirar no lugar de empresária pegando ônibus, foi barril. Então, eu tinha que acessar lugares onde eu tinha que ter autoconfiança para poder falar. Então, gente, o primeiro inimigo de vocês é a mente. E ponto. E é isso. Se você continuar se imaginando pequeno, você vai morrer pequeno. Então, o pior desafio é você conseguir, mesmo com os que você tem, se visualizar grande. Porque quando você se visualizar grande, você faz uma parada que o sistema não quer parar de fazer isso aqui e olhar para cima. E quando você olhar para cima, a porta tá lá em cima, não tá aqui embaixo. Então, quando eu comecei a fazer isso, que eu me senti como empresária, que eu procurei, como é que eu resolvi isso? Terapia. Falou, Façam terapia. Façam terapia de vocês, homens e mulheres, pessoas trans não binárias. Sempre bom. Façam terapia de vocês, porque tem problemas que são estruturais. Você precisa lidar. Entende? Então, pare e pense. Essa menina aqui, comunicativa, maravilhosa, tinha um problema grave com câmera. A amiga tinha um problema grave com câmera. Tinha. Vou mentir pra você. A minha empresa começou presencial. A minha empresa começou presencial não porque era mais fácil, mas porque era mais confortável pra mim. Eram 12 horas, amiga, cada vez que eu fazia uma aula, porque era um evento, era chamado de imersão. Eram 8 horas de aula e 4 horas de produção. 2 na ida e 2 na volta. 12 horas por dia. Então, amiga, era uma coisa que humanamente era impossível fazer mais. Mas você gosta de um negócio de uma carga horária grande, né? Amiga, não foi isso. É porque a ideia era, tipo assim, eu percebi que produtores por necessidade não tinham muito tempo. Então, e se eu conseguir visgar você pra minha sala de aula, eu tinha que fazer aquelas 8 horas, valeria a pena. Então, era um processo onde você construía um produto comigo. Ou seja, a Karine, nunca precifiquei. Em 8 horas você vai precificar. Vai precificar junto comigo, vai aprender a fazer conta de matemática, vai fazer junto comigo. Karine nunca viu um planejamento estratégico, vai fazer agora. Vou te entregar seu plano de negócio pronto em 8 horas. E eu consegui entregar, provocar você, para você ir escrevendo sobre seu negócio e te entregar ele pronto em 8 horas. Então, isso eu conseguia fazer, mas era extremamente cansativo. Uma das minhas amigas que estavam no mercado digital falaram comigo, mas Karine, você é incrível, comunicativa, dinâmica, divertida, por que você não tá na internet? E eu falava, porque eu não gosto, mentira. Se você botasse uma câmera na minha frente, mulher, você acabava comigo. Eu ficava nervosa de um jeito que eu começava a gaguejar, eu não respirava, eu tinha crise de ansiedade, eu tinha problemas com minha autoimagem. Por isso eu falo pra vocês, resolva esses problemas na terapia. Porque isso me impediu de crescer, poderia ter sido muito mais rápido. Mas eu precisei, desde o dia que eu comecei na Wakanda, fazer 2 anos de terapia. Para conseguir em 2020, que eu nem sabia que ia rolar pandemia, amiga. Eu já tinha 2 anos de terapia, trabalhando com minha autoimagem e me destravando para ser filmada, para ser registrada e tudo mais. Nem, amiga, eu era palestrante e nem foto profissional eu tinha, porque eu tinha medo de câmera. As fotos eram horrorosas. Péssimas. Que é um problema estrutural da gente. E nós, mulheres negras, sofremos muito. É um grande problema. Gente, tem toda a questão, assim, de foto, não tô boa, mas o padrão. Não é isso. É porque, tipo assim, pare e pense. É um problema de autoimagem. A gente não tá acostumado muito a se ver. Mas isso é uma questão que você não resolve no coletivo, você resolve no individual. É uma questão de você com você. Por isso que é importante todo mundo fazer terapia. Porque às vezes você vai curando as suas feridas e libertando suas amarras. Amiga, foi muito legal porque em 2 anos de terapia eu consegui ir para os espaços e outra coisa foi ter referência. Eu comecei a conhecer a Monique Evelyn. Então, quando eu vi ela palestrando, que ela falava que nem eu com gíria, eu falei, caramba. E todo mundo me dizia que o quê? E não era por maldade, mas meus pais perguntavam, mas Karine, cheia de gíria, você vai pra onde? E essa sua roupa aí, mais folgada, mais um bagulho assim, eu não quero botar uma saia lápis, eu falei, não era minha. Quando eu vi a Monique Evelyn, de calça jeans, uma camisa de quebrado assim, dando uma palestra, eu falei, caramba, velho. E eu me vi nela, eu falei, olha, se ela consegue, eu consigo. E aquilo pra mim foi muito bom. Depois eu conheci o quê? Conheci a Adriana Barbosa, da Feira Preta, e falei, caramba, velho, ela produz a maior feira da América Latina. A maior festival de cultura preta da América Latina. E é uma mulher preta. Então, quando eu conheci ela fisicamente, eu falei assim, caramba, é uma pessoa normal como eu. E aí, eu fui trabalhando na terapia e construindo referência de outras empresárias.
Porque o ambiente, eu colocava um ambiente muito branco. Então, é natural eu não me ver naquelas mulheres. E não era por maldade, é que eu não me via. Não tinha a mesma carga do que eu. Então, eu conheci a Monique Evelyn, Nina Silva, essa galera, e começava a seguir essas mulheres e dizer, caramba, se elas são empresárias, eu também sou. Então, isso me fortaleceu ao ponto que a amiga podia estar até com vergonha. Mas um dia eu chegasse, que você me desse ousadia de 5 minutos, você é apaixonada por mim. Porque era meu dom falar da Wakanda de forma apaixonada e deixar qualquer pessoa apaixonada pela Wakanda. Então, uma das coisas que eu consegui lidar com esses processos que foram mais complexos de autoimagem foi estando em um ambiente seguro com essas pessoas, com quem eu sigo, com quem eu admiro, para me reconhecer, para me fortalecer. E a outra agora foi fazendo terapia. Porque quanto mais eu fui na terapia, mais a minha terapeuta ia testando. Falando, amiga, você vai fazer isso aqui, vai isso aqui. Quando chegou a pandemia, eu só demorei 6 meses para lançar um produto digital que foi um sucesso. Imagine, eu ganhei mais de R$1 milhão com um curso que eu filmei na Fone 7. Com um curso que eu filmei em casa, que eu editei no InShot, no iPhone 7. Entende? Qual é a receita do sucesso? Repetir. É coisa que a gente não faz, amiga. A gente, comunidade, é muito criativo. Uhum. A gente esquece o quê? De repetir. O segredo do sucesso, amiga, tá? E pare de ficar criando um bocado de coisa. Uhum. Cria uma coisa legal, adapte, E repite, foque. Não só focar, mas expanda. Repete. É uma feira, a primeira deu certo, não muda. Repete, porque quanto mais você mais repete, mais fácil fica de executar. Quanto mais fica, mais barato também fica. Então, com o mesmo dinheiro que você fazia, você gasta muito menos energia, tempo e dinheiro. Entende? Então, imagine que até hoje, minha deusa, eu vendo o mesmo curso da iPhone 7. Eu não criei mais nada. Eu fiquei 2 anos inteiros vendendo o mesmo curso, executando a mesma coisa. Então, hoje, uma coisa que começou com 50 mil, eu vendo por 400. Só que já tá pronto. Já tá pronto, já sei como é que mexe, joga direito das pessoas, já coloco pessoas para fazer no meu lugar. E isso faz o dinheiro render. Então, hoje, acontece de Karine ter estratégia de trabalhar bem menos e ganhar bem mais. Porque a mesma palestra da Karine, que começou cobrando R$200, hoje eu cobro 16 mil. E tá pouco ainda. Entende? Mas, à medida que você vai fazendo e repetindo, amiga, você vai se valorizando. Então, uma das coisas mais complexas foram os maiores desafios em me chegar nesse lugar de empresária. E de estar confortável nele. Então, Karine, empresária da Wakanda. E pra mim tá tudo de boa, em qualquer lugar que eu chegue. Então, hoje eu consigo chegar. Teve um evento muito legal que foi ano passado, que foi o lançamento de um grande digital chamado Movimento Mover. Que foi daquele caso, infelizmente, da Carrefour e tal, enfim, que várias empresas se uniram e transformaram aquele milhares de dinheiros, que ainda é pouco, em um movimento chamado Mover. E adivinha que eles me chamaram para dar uma palestra para um bocado de homem branco. Mas tava lá o dono da Disney BR, tava lá o CEO da Ambev, tava lá o CEO da Danone. Então, tipo assim, só tinha os donos dessas empresas grandes. Então, amiga, pare e pense. E eu cheguei lá plena, como se estivesse no bar da esquina trocar uma ideia. Do mesmo jeito. Com as minhas roupas africanas, porque são coisas que eu consegui estabelecer uma imagem, porque eu entendi que o processo era me fortalecer como pessoa. Não ia adiantar eu me adaptar para esses ambientes e ser engolida pela estrutura. Eles tinham que enxergar o que eu tinha de potência, que era a minha fala, e isso não tem roupa. Então, quando eu chegava lá com minha roupa africana, eu vou trocar uma ideia para falar de gíria, para falar de corre, para falar de buzu, na hora o pessoal entendia, porra, é Karine. E aí, qual foi o meu processo? Trazer mais pessoas para esse lugar. Então, das dificuldades que eu tive que agradecer muito, porque todas as pessoas que me negaram investimento vieram me parabenizar quando eu saí do Shark Tank. Entendeu? É sobre. Mas postou só, nossa, mas velho, parabéns, a sua metodologia sempre foi incrível. Eu falei, sempre foi, né? Não, e a gente agradece, não é pra ter ódio de ter ranço, gente, que as coisas não carregam comigo. Eu tenho ranço muito. Amiga, uma coisa que eu entendi é que o mundo ele não gira, ele capota. É isso aí. Ele não gira, ele capota. Não, o pagode que diz assim, a vida é uma roda gigante. Entende? Então, uma coisa que eu entendi, por exemplo, é que em compreender que essas pessoas foram importantes. Eu usei meu ódio. Usei meu ódio como motivo do ódio várias vezes para fazer as coisas. Mas eu precisava daquela provocação. Você disse que eu não ia conseguir. Beleza, não vou conseguir com você. Eu vou conseguir uma outra estratégia. E eu acho que muito para nossa galera, quando você vai para o empreendedorismo, é entender que sempre ensinaram pra gente que as coisas são receitas de bolo. Por quê? Porque eles sabem como é que funciona. Só que a gente é extremamente criativo, extremamente potente, extremamente com potência, com garra, com outra estratégia. O que a gente faz? A gente muda as coisas. A gente muda a regra do jogo para que a gente sinta cada vez mais que tem identidade com aquilo. Entende? Aí depois que a gente muda, novos termos, outras palavras em inglês, mas eu acho que o mais importante é
Fecharam uma porta aqui, aprenda com essa porta. Para quê? Para você destravar a próxima. Para você destravar a próxima. Talvez não seja essa que tenha que abrir, mas a próxima você tem que aprender. Eu tomei muita porrada aqui em Salvador para conseguir chegar no Shark Tank com tanto ódio, amiga. Tanto ódio que eu cheguei naquele lugar. Porque eu sabia que eu era incrível, mesmo que alguém que me dissesse. Que não Porque meus alunos me diziam isso para mim o tempo inteiro. Pessoas pretas de periferia me diziam o tempo inteiro que eu estava fazendo algo certo no lugar certo. Então, quando eu parei para olhar pro Shark Tank, eu falei assim, quem são esses empresários aqui na minha frente? Eles não, ao contrário, eles não estão... Eu não estou no tanque de tubarões. Eles estão na sala de aula comigo, ai, amiga, estão no melhor lugar do mundo. E foi quando eu te conheci, que eu assisti esse Exatamente. episódio. Eu fiquei assim com brilho nos olhos. E todo mundo me perguntou, Karine, como é que você chega nervosa e fica calma? Porque eu percebi que eles estavam na sala de aula comigo. Nossa, você tava pleníssima. Você sempre fala que não tava bem com câmeras e tudo. Porque eu já falava, poxa, você foi ali brilhante. Plena. Mas já tinha muito tempo de terapia. Minha psicóloga Faça maravilhosa, terapia. rainha, conseguiu me fazer com que eu te parasse de ter medo. Mas quando eu cheguei ali, que eu percebi que eu tava no meu habitat natural e não eles, eu consegui mostrar a minha essência. E no final das contas, a primeira oportunidade, que eu estava até conversando mais cedo, vai muito de você. Às vezes as pessoas não vão acreditar no que você está fazendo, mas vão acreditar no seu sangue no olho. Às vezes você olha para uma pessoa e a única coisa que você sente é ou eu colo com ela ou ela faz sozinha. E isso é a melhor experiência do mundo. Quando você sabe, tipo assim, a pessoa te apresenta uma parada que ela tá tão apaixonada, tão determinada, que ou você apoia ou você vai ver ela fazendo. É isso mesmo. Velho, e isso é uma parada que nós, como afroempreendedores, a gente tem muito. O que a gente precisa aprender é furar a bolha e decodificar outros lugares. Isso. Porque qual a diferença da costureira para estilista? Acesso. Acesso. Só acesso. Só isso. Só acesso. Porque quando ela descobrir um jeito diferente de vender, ela vai começar a parar de ter medo de colocar 100, 200, 300, 500, R$1.000 na peça. Porque ela vai saber como vender. E para quem ela vai vender. Porque se o tempo todo ela tá vendo na comunidade dela, onde o pessoal fica repetindo pra ela que a roupa dela é cara, faz sentido ela não querer aumentar. Mas quando ela começa a ir pra outros lugares, que começa a conviver com pessoas que pagam 500 contos na sarfeira, ai, amiga, na minha ela paga 700. E tem uma coisa, Karine, que é o afro-referenciamento, né? Porque quando a gente percebe que a gente pode crescer, tal como outras pessoas, como você trouxe, essa sua dor é uma dor de muitas mulheres negras, assim como eu, assim como Brenda, né? E quando a gente se empodera, quando a gente convive com outras mulheres negras, com outros homens negros que são capazes, que a gente vê, a gente pode ser aquilo ali. Exato. A gente pode estar nesse lugar, então a gente passa a valorizar também o nosso produto. Porque é um pouco disso que a gente estava conversando antes. A gente vem de uma lógica onde o outro quer precificar o nosso produto, quer dizer quanto custa o nosso trabalho, né? E aí isso está enraizado, né? Esse é um processo histórico enraizado na memória do povo brasileiro. Nós somos colonizados, viemos, né, dessa história, dessa colonização bizarra, né? Então a gente passou a não valorizar o que a gente produz, a gente valoriza o que vem de fora. O que a gente está vendo aqui em Salvador, por exemplo, agora? Uma galera vindo do Sul e Sudeste para prestar serviço que tem aqui. Aqui tem cabeleireiro, aqui tem maquiador, aqui tem estilista, aqui tem modelista, aqui tem costureira, aqui tem bons e excelentes artesãos e artesãs, culinaristas, né, gastrônomos, e a gente está trazendo, importando, a gente não. A gente não está fazendo isso, peraí. Mas o povo vem do Rio, do eixo Rio-São Paulo e traz o seu maquiador de lá. A gente vai viver isso nessa indústria do carnaval. O que é o carnaval? A galera tá trazendo o povo, todo mundo de fora, como se aqui a gente não hoje, festival de tivesse. verão, nem 50% não é baiano. Entende? Poxa, Uau. festival de Você verão que é aqui entende? em Salvador, uma cidade que 80% é considerado negro, pardo, e também que tem toda a cultura de empreendedores, toda a cultura de cantores fodas. E não é 50%. É uma coisa assim, da gente pensar. Agora eu vou aproveitar até esse gancho que você fez sobre pessoas que a gente pega com referências para ver também a perspectiva de vocês sobre empreendedores digitais. Que a gente teve um boom de influenciadores, eu queria ver, né, a visão de vocês quanto a isso. Acho que essa é muito a minha área, até porque no meio da pandemia pra cá e quando teve esse boom inteiro, de, tipo assim, Shark Tank, capa da Forbes e tal, eu me tornei uma referência. E esse era meu pior medo. Eu falei assim, meu Deus do céu, acho que no dia que isso acontecer, meu Deus, o pessoal vai acabar comigo. Porque o meu maior medo como influência pessoa negra é quando a gente vacila, amiga. Não é quando a gente acerta, é quando a gente vacila. Porque o pessoal chega na jugular, assim, comendo sua alma, como se parasse de ser uma pessoa. E uma das coisas que eu mais acho incríveis é porque hoje, acho que assim como outras coisas, a internet também é uma ferramenta, amiga.
Só que hoje a gente ainda está começando a fazer esse rolê de começar a seguir e consumir produtos de pessoas pretas. Porque tudo que o influenciador quer é só ser influenciador. Ele não quer ser influenciador preto, ele só quer ser influenciador. Só que se a gente não parar para pensar em quem a gente anda seguindo, a gente naturalmente vai para o algoritmo. A gente naturalmente vai para o algoritmo e não é maldade do algoritmo, afinal de contas foram pessoas brancas que fizeram ele. Então é lógico que ele... Fluxo. O Instagram mesmo é só ali. Você chega na aba pesquisar, se você segue um fulaninho aqui... Não, ainda acontece. É que vai aparecer pra você, ele entrega mais rápido, entende? Mas não é essa questão. Eu acho que o que a gente consegue perceber hoje sobre esses micro-influenciadores é, primeiro, pra gente começar a aceitar que vamos ter, e nós sempre tivemos pessoas pretas falando sobre tudo, sobre tipo de conteúdo. E outra coisa é você entender como a rede social funciona. É a mesma coisa que eu acho dos influenciadores de Black Money, é a mesma coisa que eu acho sobre relacionamentos afrocentrados. 50% é consciência, 50% é porque você tem que querer mesmo. Entende? Não vai adiantar se não for assim. Eu não tenho que primeiro ser influenciador só porque ele é preto. Mas eu preciso aproveitar a minha consciência racial para questionar por que eu sigo poucos influenciadores pretos. Quais são as referências que eu tenho na minha cabeça de coisa boa? Entende? Porque eu gosto de conteúdo de comédia. O que não falta é pessoas pretas incríveis trazendo conteúdo de comédia. Então, não é por esse problema. Porque, poxa, às vezes a galera só fica falando besteira. Eu falei, amiga, se você também quiser aqui, você consegue um bocado de coisa, entende? A gente quer falar sobre assuntos sérios. Então, a primeira coisa é eu tirar do meu campo de visão que eu preciso entender que talvez o nosso referencial de pessoas com qualidade, antigamente, eram dados por revistas e jornais. E quem estava nesses lugares? Pessoas brancas. Exatamente. Então, não é por maldade que o nosso referencial, ele tendencia... É só o jornalista. É só o jornalista, não, amiga. Repense jornalista aí, porque tem alguma coisa de problema. Porque, porque, Karine, tem tal marca que, poxa, é a minha marca. Eu falei, você já estudou sobre a história dessa marca? Você já procurou ver quem é o dono dessa marca? Eu sei que você compra essa marca aí com tracinho, não sei o quê, mas você já procurou para pensar o que tá por trás dessa marca? Se tem algum propósito ou não? Então, o que eu converso com minha galera é que eu aproveito essa ideia racial para enxergar as pessoas incríveis que a gente tem do lado. Por exemplo, as pessoas entendem, eu sempre falo sobre essa história que a marca que eu juntei uma grana durante um tempo para comprar a Black Attitude. Eu não desejava outra marca, eu queria vestir uma calça, uma roupa da Black Attitude. Só que naquela época era o valor que estava acima do que eu podia. Eu não deixei de comprar, eu me organizei, porque é isso que a gente faz quando a gente tem desejo. A gente se organiza. A gente espera, a gente aguarda. Televisão, celular, nunca foram coisas baratas. A gente se organiza para ter. Então, é a mesma coisa, entende? Muitas das vezes eu preciso me organizar para acessar conteúdos pretos e valorizar essas pessoas. Então, infelizmente, não vai ser algo que ainda vai ser uma contracultura. E depois, você passa a gostar. É um esforçozinho que você faz no início, sim, admito. Mas depois você passa a gostar. Porque hoje a maior parte dos meus referenciais de pessoas que eu sigo, que eu gosto, que eu curto, que eu consumo, que eu vejo, são pessoas pretas. E hoje, para você imaginar, hoje não é mais um problema. Hoje não é o esforço que eu faço. Hoje eu consegui colocar lá dentro do algoritmo lá e consegui enegrecer meu feed. E não por nada, gente. Eu sigo pessoas brancas, lógico que eu sigo, mas eu tô falando isso porque eu me vejo o tempo inteiro. E o mais legal de me ver o tempo inteiro é que eu começo a questionar outras coisas. Aí eu já começo a falar, poxa, aquela base daquela maquiagem dela não pegou, não. Por quê? Tá tão natural pra mim ver mulheres com meu tom de pele que eu já consigo falar da maquiagem dela de boa, porque é um assunto. Base direita, né, pra gente. E eu saio desse lugar de ficar reclamando da base que não tem. E tô tão dentro do meu conteúdo que eu falo assim, poxa, agora eu quero falar sobre outra coisa, sabe? E acho que foi muito legal porque a gente passa do lugar, porque antes tinha esse lugar, e eu não tiro, sobre essas instituições de ensino. Sempre disseram pra gente que pra eu ser alguém, pra eu ser ouvido, eu tinha que estar lá. Só que o que aconteceu com esse problema de coach de internet hoje? Hoje eu posso ter uma audiência ou autoridade sem ter estudado nada. Isso é uma coisa boa e ruim. Porque às vezes... Qual a coisa ruim disso? É que tem um bocado de charlatão e charlatonas. Enfim, acontece. Eles vendem conteúdo porque tem pessoas que precisam de receita de bolo. Então não tá errado. O que tem que parar, parem de querer respostas fáceis para problemas complexos. Mas lembram, a minha avó sempre teve conhecimento. Só que antes o conhecimento dela não era válido porque ela nunca estudou para aquilo. Às vezes ela sabia que tal coisa com tal coisa curava tal coisa. Só que antes a gente acabou ficando tanto nesse rolê de universidade que o conhecimento dela não era mais válido. Por quê? Porque não tinha uma pesquisa sobre. E a gente vem pra internet hoje, não. Hoje a minha avó
eu conseguindo colocar ela na internet e conseguindo posicionar o conteúdo dela é tão importante quanto, porque ela vai ter dentro da internet alguém para quem ela fala e para quem ouça. Então, isso é a beleza da internet. É que hoje você consegue arranjar qualquer público em qualquer lugar para falar sobre qualquer coisa, o que é completamente perigoso, mas acontece. Então, eu acho que com esse pouquinho de consciência que a gente tem, acho que é importante isso ouvindo. E, gente, quando eu falo consciência racial, é uma pessoa brancas, tá? Comecem a parar para começar a construir e seguir e consumir conteúdo de pessoas pretas. Não por serem pessoas pretas, tá? Mas porque elas são incríveis. E às vezes vocês não conseguem ver que elas são incríveis, porque, enfim, os algoritmos e as coisas não deixam. Então, a gente só quer ser normal. E para ser normal, a gente precisa ser visto para início de conversa. Então, quando a gente fala sobre ter consciência racial para poder conseguir essas influências, esses lugares, a internet, assim como o dinheiro, meu amigo, é uma ferramenta. Observe como é que vocês utilizam, criem as suas estratégias para que ela não vá ferir vocês. Eu não acho que tudo é internet, porque infelizmente a gente estava conversando mais cedo. Existe uma grande parte da população, amiga, que está fora Ainda mais aqui no nosso dessas cenário, bolhas, Salvador, desse mundo. periferia, parte da margem. Não acho que está tudo lá, mas acho que sim é uma grande ferramenta e que a gente, quanto população preta e afroempreendedores, ainda precisa decodificar ainda mais, estar ainda mais, para utilizar ainda mais. Rapaz, essa ideia de empreendedorismo digital me remete muito a essa ideia das pessoas que eu sigo nas redes, são pessoas que eu sigo na vida. Pelo menos eu tenho isso, assim. Então, as minhas referências, pessoas que eu sei que não vai sair um escândalo, não vai sair um absurdo que a pessoa falou por aí, sabe? São essas pessoas. E eu acho que também não se resume nem tudo tá no digital. A internet ainda não está dando conta de tudo que a gente precisa falar. E eu fico um pouco incomodada com uma certa moda, né? Existe uma moda. Eu não sei se vai passar, eu acho que vai só progredir, ganhar, né? outras dimensões. Mas eu fico incomodada com essa necessidade de tudo estar lá. De tudo ter que estar lá. As pessoas terem essa necessidade de falar sempre sobre todos os assuntos. Então, e principalmente em relação à população negra, só pontuando uma coisa que Karine trouxe, não necessariamente o influenciador preto, ele vai falar só de questões raciais. Né? Então, a gente tirar também, desmistificar isso, porque o que Karine traz é muito importante. A gente precisa enegrecer nosso feed, mas não necessariamente aquela pessoa preta vai estar falando nada. Inclusive, ela pode nem ter a questão racial como sua pauta, seu direcionamento principal. Tem vários influenciadores que eu sigo que não tratam da questão racial tão implicitamente como outros, mas que você vai perceber pelo recorte, pelo enviesamento no discurso dela, que ela está ali interessada em pautar isso. Eu venho discutindo muito sobre essa lógica a importância da instrumentalização do nosso povo para a comercialização nas redes, né? Então, no âmbito do artesanato, por exemplo, e da economia criativa, existe essa dificuldade, essa resistência, a falta de conhecimento, na verdade, de usar a internet a seu favor. Né? E isso não está só no âmbito do empreendedorismo, não. Os nossos jovens sabem usar o TikTok e o WhatsApp. Acabou. E muitas vezes não utilizam a seu favor, no sentido de aprender, no sentido de usar aquela ferramenta para mostrar o seu negócio. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Eu vejo as redes sociais, principalmente, como uma forma de você se vender. O tempo inteiro as pessoas estão se vendendo através das redes sociais. Você precisa ser visto. Para você ser visto, você precisa melhorar o seu feed, melhorar os seus stories, melhorar a forma como você se comunica através das redes sociais, né? Porque aquela lógica do quem não é visto, não é lembrado. Eu tenho visto muito isso, de que quando eu começo a movimentar meu Instagram um pouquinho, eu recebo um convite, alguém lembra de mim para uma situação, né? Então, eu tenho percebido que pessoas que não eram citadas digitalmente passaram a ocupar esse lugar. Tem uma pessoa que eu gosto, tem um carinho imenso, que é a Bárbara Carini, né? Maravilhosa, criadora da Escolinha Maria Filipa. Hoje ela é estouradíssima nas redes sociais. Ela tem um conteúdo sobre tudo. Ela vai falar de moda, ela vai falar de educação, ela vai falar
de relacionamento, né? Vai trazer várias perspectivas, vai falar do pagode. Ela tá aqui dando uma palestra, daqui a pouco ela tá lá quebrando tudo no pagodão. Eu acho isso foda, acho isso massa, né? Mas ela é uma pessoa que ela não tá interessada necessariamente em pautar, não era essa pessoa que estava interessada em pautar as questões de internet, ela pauta isso da vida. Né? E quantas outras Bárbaras Carini que não tem essa mesma visão como Bárbara hoje tem, né? E eu posso falar isso porque é uma pessoa que eu converso bastante, tem de usar a internet para instrumentalizar, para falar de assuntos importantes, né? Então, eu acho que a ideia do empreendedorismo digital, né, vem justamente para fazer com que a gente se mostre mais, use essa plataforma para mostrar nossos valores, nossa produção. Tenho falado muito sobre isso com afroempreendedores, de que passem a falar mais da rotina, fale do processo, fale como você cria o seu produto, né? Porque isso vende. E a gente está vendo que história de vida também vende, né? Hoje você chega numa loja para comprar uma toalha de mesa, vai ter uma etiqueta lá contando como foi aquela toalha de mesa foi produzida, que foi da senhorinha da comunidade Eu acho X. incrível. E é isso que tá vendendo. Muita gente vai comprar aquela toalha de mesa, não porque ela tá bonita, mas que massa que foi a mulher. Vou ajudar, vou colaborar também. Da comunidade ribeirinha e tal. Eu tô comprando aqui porque eu tô colaborando com o desenvolvimento daquela comunidade. Hoje a gente fala de um impacto social que não é só pelo discurso romântico. Não é pelo discurso romântico de que essa comunidade precisa só sobreviver e ponto. Mas é como eu posso fazer para que aquela comunidade não se acabe. Né? Como é que eu posso colaborar economicamente para isso? Porque, em resumo, tudo que a gente está falando aqui é dinheiro. Nós precisamos acessar esses espaços e o empreendedorismo digital, as redes sociais estão aí também para isso, a favor disso, e a gente precisa fazer com que nosso povo use cada vez mais ao seu favor. Com certeza. Ai, gente, o papo tá maravilhoso. Se deixar, eu vou ficar aqui por horas. Mas vamos, assim, já ir finalizando mesmo. Mas como última pergunta, eu queria deixar assim, qual dica que vocês dão para quem tá começando agora? Né? Pô, tô aqui, desde a pessoa que tá ali na feirinha ambulante, que vai ali trabalhar a parte do carnaval, que vai pensando assim, em abrir seu próprio negócio e aos poucos caminhando, engatinhando, até para quem tá já com um planejamento assim da ideia. Qual dica que vocês queriam ter escutado também quando vocês estavam lá no início, que vocês acham assim, poxa, isso daí seria um estalo, isso daí seria bacana? Você quer falar? Eu gosto muito de uma expressão da Nina Simone, que é liberdade é não ter medo. Eu acho que se eu não tivesse tido medo dos desafios, dos problemas, dos nãos que eu levaria na vida, eu hoje estaria em outro lugar. Né? Então, é a dica que eu deixo. Em frente, se jogue, né? Se liberte das amarras a que você está condicionado, porque a gente vive de um traço histórico que nos prende, que nos fragiliza. Então, a gente precisa perder o medo, né? Esse medo que é imposto, esse medo que está velado, é sutil, né? Vai ter sempre alguém dizendo, você não vai conseguir. Não vá, seu limite é esse. Limite, quem tem limite é cartão. Né? Então, a gente tem que explorar, tem que se jogar, sabendo que sim, haverão consequências, haverão muitos desafios, mas é com esses desafios que a gente aprende a construir, a empreender e a sobreviver em sociedade. Arrasou. Eu acho que dos mais que eu já dei aqui, como eu falei, façam terapia, sejam apaixonados pelo que vocês estão fazendo, porque o mundo vai testar essa paixão. E às vezes fazer por uma coisa por fazer, amiga, pode ser a coisa mais simples do mundo, virar uma coisa extremamente penosa. Então, eu entendo que talvez vocês não amem o que vocês fazem hoje, mas usem o que vocês estão fazendo para fazer algo que você ama. Porque no frigir dos ovos você precisa de algum incentivo, de algum gatilho, porque as coisas vão ser barris, vocês mais sabem do que eu sabem, que chega um momento que é muito barril, sabe? Então, seja apaixonado, porque eu continuo apaixonada pela Wakanda. Assim, eu criei uma coisa que me salvou. E que não foi fácil, já tive estafa, já fiquei mal, já chorei, já pensei em desistir milhares de vezes. Mas eu não deixei de ser apaixonada. E é isso que me fez, nos meus piores momentos, procurar sagacidade, procurar energia, estratégia para poder continuar.
Acho que uma coisa importante para vocês que estão ouvindo, gente. Eu sei que a gente, como afroempreendedores, a gente está muito acostumado a trabalhar sozinho. E, gente, de verdade, tenho rede de apoio. Karine, não é minha família que não seja, não é meus amigos que não seja, mas procure uma rede de apoio. Nem que você vá para outros lugares até você descobrir outras pessoas que te apoiem. Porque você vai precisar se humanizar. Vai ter dia que você não vai ter força, vai ter dia que você não vai estar naquele lugar. E é essa rede de apoio que vai te fortalecer, sabe? Eu não cheguei a lugar nenhum sozinha. Não cheguei a lugar nenhum sozinho. Não vou chegar daqui de lugar nenhum sozinho. Então, uma das coisas que mais incríveis que eu tenho não é o dinheiro, é a rede de apoio que eu tenho, que eu sei que, independente se eu perdesse tudo hoje, eu criaria tudo do zero, porque eu não estaria sozinha. E eu tô falando isso pra vocês porque as pessoas de sucesso que eu mais conheci, elas também não são sozinhas. Assim, então, a jornada vai ser solitária, tá, gente? E é isso. Vocês vão sentir dor, vão sentir cansaço, vão sentir felizes, vão sentir orgulhosos e nada disso você vai conseguir dividir com outra pessoa. Mas só de você estar do lado de alguém que olhe para você naquele momento e ter um olhar de cumplicidade com você, isso vai aliviar todas as coisas. Das coisas boas, das coisas ruins também, vai aliviar tudo e vai te dar mais gatilhos. Assim. Então, são coisas que eu coloquei na minha vida, são coisas que eu pratico até hoje e são coisas que eu não esqueço, tá? E a última, que é uma sabedoria africana, que explica que a força do lobo não está nas garras nem na velocidade, amigo, está na alcateia. Então, onde você estiver, divindade que você esteja me ouvindo, não se esqueça de fortalecer e de criar sua. Perfeito. Gente, muito obrigada mesmo. Já conhecia vocês, né? Mas foi ainda mais gostoso eu conhecer ainda mais a fundo a jornada, as dificuldades. A gente agradece e a gente vai ficando por aqui, por essa edição. Até a próxima. Não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir nossas redes sociais. Até a próxima.